Quer acompanhar a participação da Seleção Nacional de Júniores no Campeonato do Mundo da Eslovénia 2022? Então, está no vídeo certo. Olá amigos, pois estamos aqui na Eslovénia, cidade de Orehovo, Rio Sava, para acompanharmos o Campeonato do Mundo de Júniores Sub-20 2022. Neste momento estou aqui atrás do Luís, já está a preparar o material para o primeiro dia de prova, calhou-lhe em sorte o pesqueiro C5 e vamos ver como corre, esperemos que corra bem, os treinos não correram de forma pior, portanto fomos apanhar alguns peixes, mas antes de passarmos a essa parte, nada como apresentar-vos aqueles que são os verdadeiros heróis desta participação, ou seja, os nossos pescadores e os nossos selecionadores. Afonso Fernandes, do Cruz Pesca Desportiva, nesta que é a sua primeira internacionalização. Daniel Mendes, do Cabo de Viana do Alentejo, na sua segunda internacionalização. Luís Almerim, do Clube Ebrense dos Amadores de Pesca Desportiva, na sua quarta internacionalização. Pedro Fernandes, do Clube de Pesca de Penacova, o Benjamin da equipa na sua primeira internacionalização. Tomás Cunha, da Associação Académica de Coimbra, segunda internacionalização. João Rocha, dos Amadores de Pesca de Felgueiras, primeira experiência como selecionador, ex-campeão do mundo nas camadas jovens. António Nunes, do Cabo de Baixo Alentejo, primeira experiência como selecionador e ex-campeão do mundo nas camadas jovens. Depois de uma longa viagem de mais de 2.000 km, a nossa seleção chegou à Eslovénia no domingo à noite, tendo depois aproveitado a segunda-feira para descansar, uma vez que o primeiro dia de treinos era na terça-feira. Houve outras seleções, à semelhança do que a nossa já fez também no passado, por várias vezes. Aproveitaram antes para treinar. Não se pode treinar no local da pista, mas num local contínuo, 500 metros abaixo ou 500 metros acima, que as condições são semelhantes e são treinos normalmente profícuos, porque é logo um primeiro contacto e quando se começam os treinos oficiais já se tem uma melhor ideia daquilo que vamos enfrentar. No entanto, na terça-feira, os nossos jovens e os seus selecionadores foram cheios de motivação para a pista. Encontraram uma pista com muita erva, alguns problemas a nível de alguns pesqueiros, ervas quer à superfície, quer outras no fundo, que dificultavam um pouco a pesca, mas pronto, seria igual para todos, bem que depois nem todos tivessem essas dificuldades acrescidas. Ao longo da semana fizeram-se vários treinos, portanto, os selecionadores assim o delinearam. Desde pesca à francesa curta, pesca à francesa aos 11,5 metros, a seguir às ervas, as abletes com telescópica, as abletes longo, portanto, tudo foi treinado. Pesca à inglesa também, em que se fizeram alguns peixes, mas nada de significativo, era uma tática que se viu que não iria ter grande significado, como não veio a ter durante o campeonato, porque basicamente ninguém pescou à inglesa. A nível de discos, desde o asticou branco, o asticou vermelho, o asticou cor de laranja, pinkies também das várias cores, minhocas, cásteres, verde vase, fui, portanto tivemos à nossa disposição aquilo que fazia falta. Engodos, a nossa seleção também teve alguns à sua disposição, de vários tipos, para experimentar, fazer experiências, fazer algumas misturas, descobrir ou tentar descobrir aquele que melhor se adaptaria ao percurso, se bem que alguns não seriam certamente os mais adaptados ao local. Por exemplo, o engodo de abletes, terras, também várias terras para experimentar e foram usadas.
Um apontamento para dizer que adorava ter entrevistado os nossos jovens e os nossos selecionadores, para também lhes dar a merecida visibilidade. Pedimos autorização à Federação, que apenas autorizou que entrevistássemos o Luís. As atitudes, sobretudo as tristes e lamentáveis, ficam com quem as toma. Não tivemos o melhor sorteio de boxes para treinar. Começámos no primeiro dia na box 9, no segundo dia depois fomos para a box 4, terceiro na box 14 e quarto dia de treino na box 12, ou seja, estivemos sempre muito afastados, tirando um dos dias, estivemos afastados sempre dos números médios e baixos da pista, o que dificulta um pouco o conhecimento do que se passa nesses setores, porque os setores não são todos iguais. Tem algumas variações a nível da pesca, mas pronto, com um serviço de espionagem que me calhou também a mim e aos selecionadores, conseguiu-se ter alguma noção daquilo que estava a acontecer para não sermos apanhados de surpresa. That you will always have an income for knowledge and that you will continue to recognize us as good hosts as well as good friends. Portugal! Portugal! On behalf of the International Sport Fishing Federation, I declare open the Under 15, 20 and 25 Euro World Championship 2022. Thank you very much. Ao fim da semana, portanto, o moral era alto, foram-se fazendo algumas boas capturas, como se podem ver nestas fotos, alguns peixes uns maiores, outros mais pequenos, alguns peixes grandes perdidos, a desferrar, mas os nossos jovens estavam convictos que iriam conseguir fazer boas provas e estavam preparados para isso. Uma palavra para os pais, que tudo fizemos para que tudo corresse bem à nossa seleção. Por exemplo, aqui o Rui a peneirar terra, eu fui com o serviço de espionagem, outros pais foi na preparação, nas compras das refeições. Falta aqui o José, pai do Pedro, que não ficou na filmagem, mas foi uma equipa coesa.
E assim chegamos ao primeiro dia de prova, no sábado, em que ao Tomás calhou o pesqueiro 8A, o Daniel ficou no 1B, o Luís no 5C, o Pedro no 10D e o Afonso calhou-lhe ficar a suplente no primeiro dia. Como compreenderão, nos dias de prova, portanto, os vídeos centram-se mais no Luís, porque pronto, era atrás dele que eu estava e era impossível estar a sair de trás dele, de lhe dar o apoio necessário para ir filmar os outros, que muito gostaria, mas pronto, é humanamente impossível correr a pista toda a tempo, porque pronto, havia coisas que podiam fazer falta, eu estar atrás do Luís, porque os selecionadores são só 2, os pescadores são 4, não conseguem também estar em todo o lado ao mesmo tempo. Por isso, vão certamente desculpar que se foque mais o vídeo agora um pouco neles, mas sem, obviamente, deixar de avaliar tudo o que a restante seleção fez, porque foram um grupo e um grupo muito bom e como tal tem todo o valor, todo o mérito e é assim que queremos fazer este vídeo. E estamos a poucos instantes de começar a primeira prova e começou. Boa sorte, Luizito, bora! Boa sorte para todos os nossos 4 pescadores neste campeonato que estão neste momento em ação de pesca, uma vez que há um que ficou a suplente, como é normal, e aos 4 que estão também, mais ao suplente, que estão nos sub-25, os Esperanças, a alguns quilómetros daqui. E com um micro peixe, mas ao fim de um minuto, pelo menos a grade já está livrada e atrás destes muito mais certamente virão e de preferência os seus trisavós ou tetravós para serem maiores. Bem, Luizinho. Espetáculo. Pimpão? Boa. Vamos lá. Eles nunca andam sozinhos. O pesqueiro do Luís tinha muitas ervas. Dos 3 aos 11 metros e meio o fundo estava tapado de ervas. Só aos 11 metros e meio tinha ali cerca de meio metro de largura em que tinha um espaço livre, o que lhe dificultava um pouco o pesqueiro, mas pronto, foi com esse que teve que se ver, foi com esse que teve que trabalhar. Os outros também teriam certamente alguns problemas. Teve um começo até relativamente agradável. O ritmo não era muito elevado, mas pronto, conseguiu tirar também um pimpão logo um pouco perto do início, um pimpão maiorzito, que dá sempre algum ânimo. Mas depois os peixes, portanto, fruto de não poder pescar bem no fundo, devido às ervas, como já disse, os peixes não se fixavam. Ele não conseguia apresentar o isco de maneira a convencê-los a comer, da maneira que eles queriam comer, e não funcionou muito bem. Faltou-se trabalhar aqui e ali, foi os vários pesqueiros que tinham sido feitos, várias opções, mas nenhuma deu realmente um rendimento que fosse satisfatório a longo prazo. Portanto, tirava-se 2, 3 peixes, 4 peixes e depois parava durante 5 minutos ou 7 minutos e nunca houve um ritmo que realmente se possa dizer que, bom. Os restantes companheiros de seleção também estiveram sempre a sofrer para conseguir apanhar um bom ritmo, que realmente nunca conseguiram. Andaram os 4 sempre de 7º, 8º para trás, apesar do esforço, portanto isso foi inquestionável, trabalharam bastante, mas não foram realmente recompensados pelo trabalho que fizeram. Aqui uma surpresa que sabíamos que ia acontecer, ou que poderia acontecer, porque nos treinos tinha acontecido. Portanto, no meio da pesca das abletes,
sair um ou outro pimpão ou uma outra carpa, não é que fossem muito grandes, mas um pimpão destes pesava por 10 ou mais abletes e algumas tinham 3 gramas e, portanto, um pimpão destes pesava por 20 abletes e era sempre bem-vindo. Aqui podemos ver uma das opções preparadas, pescar a seguir às ervas, a dar frutos com mais um pimpão. Isso encaixa ao quarto. Muito bom, fantástico. Muito bom. 60-70 gramas. Boa. Muito bom. Perto do fim, o Luís ainda tentou apostar num peixe maior. Não teve resultado, infelizmente, mas pronto, mas pelo menos tentou a sua sorte, porque podia ser que desse para compor um pouco mais a pesca. Não usou demasiado tempo nessa tentativa, até porque nesta pesca de peixe pequeno, se perdemos muito tempo, podemos perder o comboio e por 10 gramas pode-se perder 1 ou 2 lugares, como aconteceu com alguns. O Luís, por exemplo, por poucas gramas ganhou um lugar e, portanto, não dava para gastar demasiado tempo nessa tentativa. Mas ainda tentou, infelizmente não teve resultado. Primeiro dia de prova, sábado, calhei no pesqueiro C5, que se revelou um pesqueiro muito complicado, porque tinha ervas desde os 3 metros até aos 11,5 e o único sítio onde conseguia pescar no fundo era um buraco de cerca de meio metro aos 11 metros e meio. De resto, a pesca dos peixes pequenos, os abletes, não rendeu nada, elas não andavam lá e tudo o que consegui fazer foi aos 11 metros e meio. O sítio acabou por não ser dos melhores, porque do pesqueiro 1 ao pesqueiro 7 a melhor colocação foi um 7º lugar.
os primeiros lugares saíram todos nos números mais altos do setor. O Tomás fez 14º com 32 peixes para 471 gramas. O Daniel fez 11º com 47 peixes para 1042 gramas. O Luís fez 11º com 71 peixes para 947 gramas. O Pedro fez 14º com 86 peixes para 1039 gramas. Coletivamente terminámos o primeiro dia em 14º lugar. No fim do primeiro dia, o Daniel era 42º, o Luís 43º, o Pedro 53º e o Tomás 55º. Esta foto diz tudo daquilo que foi o espírito da união. Uniram esforços mais uma vez e trataram de preparar ainda melhor o segundo dia de prova. Segundo dia de prova, ao Luís calhou em sorte o pesqueiro 1A, o Afonso calhou-lhe o 11B, o Daniel o 10C e o Tomás o 1D. Olha, monte mesmo os 5 metros. É só para o maior. Só muito. Pode ser preciso tirá-lo lá mais à frente. Não é mais pesado que o outro? Hã? Não é mais pesado que o outro? É. É que não monta dos dois. Pois, estou a montar os dois. Este fica ali do lado, não. Vou ter aqui. Estás com esperança de ser o grande no último dia? Quem sabe? Você sabe, bom, eu tinha-te dito. O pesqueiro do Luís é uma ponta é sempre ponta, como é óbvio, é sempre um pesqueiro favorável, se bem que este pesqueiro no dia anterior tinha feito apenas um 7º lugar e a outra ponta nos 2 dias não conseguiu ganhar, portanto não é só calhar na ponta, tem que se saber depois aproveitá-la. Nos outros 2 escalões, juvenis e esperanças, portanto houve mais 4 pontas em cada campeonato e só uma ponta é que deu a vitória a um dos esperanças, ou seja, nos 3 campeonatos em 12 pontas, apenas 2 conseguiram ganhar o seu setor. Neste dia já tive um pouco mais de tempo e consegui dar uma corridinha para ver ainda a preparação dos nossos jovens. Aqui os nossos selecionadores a falar com o selecionador espanhol. E começou então a engodagem para o segundo dia de prova. Como se costuma dizer, não mata, mas moem, e aqui o João Rocha, cansado, é muito duro a tarefa dos selecionadores. 10. Vai tocar, hein? Já era para estar. Dá-lhe com alma. Bem, Luizinho. O Luís teve um início de prova complicado. Primeiro os peixes pequenos não o deixavam pescar, depois quando tentou ir já aos peixes pequenos, o ritmo não era muito, já não estavam tão ativos e portanto foi uma primeira hora muito difícil. Ao início da segunda hora, informei que já estavam a sair
alguns peixes grandes e optou por também fazer uma experiência. Se os outros estavam a tirar, ele também tinha que tentar e felizmente correu bem. Boa, Luís, boa! Bem, bem. E pão? Boa. Bem trabalhado. Vai, estão lá os pais dele. Bem. Bem, Luís, bem, vá. Eles nunca andam sozinhos, sabes isso? Aqui, ao tirar o segundo pimpão, foram seguidos praticamente, 2 ou 3 minutos de intervalo. Imediatamente peguei no telefone e a informação foi passada para os selecionadores, saberem a maneira como ele estava a pescar, o que estava a iscar, toda a informação importante que pudesse valer aos outros pescadores da nossa seleção que estavam em compita, porque da união se faz a força e todos têm que remar para o mesmo lado. Só assim faz sentido numa seleção. Pronto, viste sair mais algum grande? Não. Só isso. Agora não. Calma, Luís, já sabes a mecânica toda. Cansá-lo lá à frente, em cima do panier se for preciso, e desencaixa sempre ao quarto, está bem? É para teres maior controle. Felizmente, os peixes foram sucedendo a bom ritmo. Com 2 horas de prova, o Luís estaria para primeiro. Foram tirando uns pimpões. Entretanto, ao lado dele, a pescadora holandesa tirou um siluro com bem mais de 5 quilos e ultrapassou. Não por muito, mas ultrapassou. Felizmente, passado pouco tempo, o Luís também ferrou um siluro com cerca de 3 quilos, que acabou por conseguir tirar. Eu gastei o quê? Quanto 6? 2. 2? Ah, então é grande. Mais 1 quilo, quase. Não tem? Parece. Vem, Luís. Vem trabalhar. Ah, e 1 quilo e tal. 1 quilo? Espera aí. 1 quilito, mas... Hã? 800? Vamos lá. Vou entrar para o primeiro. Luís, olha, talvez levantando a cana, que assim estás-lhe a dar hipótese de ouvir para debaixo das ervas, ok? Levantares a cana, ele tem tendência a sair. Percebeste? Vamos trabalhar. Enquanto isso, infelizmente, os colegas não estavam na melhor das situações. Estavam os 3 entre 11º e 14º. Apesar do esforço e apesar das informações que tínhamos passado, mas lá está, os pesqueiros não são todos iguais. 2 pesqueiros lado a lado e a mesma coisa pode não funcionar, a própria maneira de pesca de cada um é diferente. Mas, portanto, os nossos jovens estavam com algumas dificuldades, apesar do esforço, mas nunca baixaram os braços, foram os heróis e tentaram sempre o máximo até ao fim, e num deles viria a dar resultado. Bem, Luís, bravo. Esse em princípio garantiu o olha. Ele deu uma carida, faltou indo para ele. Bora, Luís. 800? O Afonso, quase a terminar a prova, o João Rocha mandou, portanto, fazer ali umas alterações que resultaram, e teve uma carpa que teve arte e engenho de conseguir tirar mais de 6 kg e assim passar dos últimos lugares para vencedor do setor, o que foi brilhante e demonstra que nunca se pode desistir enquanto não soar o apito final. A prova não acabou e, portanto, há que continuar sempre a batalhar. Nossa,
Ovinho, ovinha. Bem trabalhado. Bom. Ovinho, ovinha, não há nada a dizer. Bem trabalhado. Não vale a pena. Não. Se for aí, para os abletes. Mete aí uma coisa para os abletes, se quiser. Vai, posso ter aqui ao pé dele, não, falta com grande, falta com grande, falta com grande. E perto-me aqui uma grama da minha, isto é para dentro. Não tirem pedras para dentro da água. Está a ver? Ah, pois é, mais 10 gramas. O que é que disse? Agora, até eu ficar de diabo. Bora, Luís. Consideras muito assim? Não vais considerar assim? Não, ainda é muito grande. Vai, Luís, vai devagar. Bora. Pede para esticar a mão. Ok, thank you. Ena, 3, Ena, 6, 9. Bravo, ale! Ena, 3, Ena, 6, 9. Ah, ela não Vicente. Vai, pode deitar fora. Vai, bora. Thanks. It's not as big as yours. Hoje, domingo, tive a sorte de me calhar o pesqueirão. No início a pesca foi muito complicada. Queria pescar, mas os peixes mesmo pequeninos não deixavam pescar em condições. E mais tarde, quando queria realmente pescar aos peixes pequenos, eles não comiam. À entrada da segunda hora, eu sabia que estavam a sair uns peixes grandes no setor e decidi que tinha que arriscar, e arrisquei. Ainda tirei uns pimpões, passei para primeiro, mas depois a minha vizinha tirou um siluro grande com 5, 6 quilos e passei para segundo. Depois tirei também um siluro com mais ou menos 3 quilos, passei para primeiro. Depois fui somando de vez em quando os pimpões à volta entre as 700 e o quilo e acabou por no final dar 13 quilos e primeiro lugar. O Luís fez primeiro com 57 peixes para 13.169 gramas. O Afonso fez primeiro com 60 peixes para 7.256 gramas. O Daniel fez nono com 51 peixes para 1.316 gramas. O Tomás fez 13º com 103 peixes para 944 gramas. Individualmente o Luís fez primeiro com a maior pesagem do campeonato e a apenas 110 gramas da maior pesagem dos Esperanças, onde dava muito mais peixe. O Afonso fez segundo, o Daniel 36º e o Tomás 50º. Na classificação final, o Luís fez 16º, o Daniel 36º, o Tomás 45º, o Afonso 46º e o Pedro 63º. Por seleções, no segundo dia fomos quintos e na classificação final terminámos em 11º.
Uma palavra para a nossa seleção de U25, liderada pelo selecionador Vasco Inocêncio, em que o Pedro Marques terminou em 23º, o João Pereira em 37º, o Roberto Oliveira em 38º, o Ivo Figueira em 56º e o Miguel Rodrigues em 58º. Coletivamente, a nossa seleção terminou o campeonato em 12º lugar. E acabou assim o Campeonato do Mundo da Eslovénia, Jovens 2022. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam e nos apoiaram, mesmo estando fora. Continuem sempre a apoiar as seleções nacionais. Pesquem muito, pesquem bem, pesquem like a boss.